novo ciclo, eu preciso dar foco no novo ciclo, e nós estamos concluindo essas qualidades, concluímos agora em agosto, em nome de Jesus, mas eu preciso dar um foco no ciclo da consolidação. Diga assim comigo, ciclo da consolidação. Muito bem, pode colocar aí o trilho, né, o trilho que a gente tem usado para, de forma didática, né, você ver onde nós estamos. Então, ou seja, nós já passamos pelo ciclo do treinamento, ali de fevereiro e março, de abril até julho agora, né, esse tempo do evangelismo, tivemos células que se multiplicaram a partir do Casa de Paz, foi muito poderoso. E agora nós vamos, nesses próximos 2 meses, concentrar nesse aspecto da consolidação. E eu queria começar com você, relembrando, recordando, com certeza você já fez o TLC, e quando você faz o treinamento de líder de célula para assumir essa nova responsabilidade, né, liderando um rebanho, cuidando de ovelhas, você quando assume, você realmente sabe as responsabilidades que você tem ao assumir um Life Group. E eu queria passar de forma didática e colocando alguns pontos ou outros nessas responsabilidades que você, como líder de Life Group, e esse é um privilégio tão grande, Jesus usar mesmo a sua vida para estar pastoreando, né, cuidando, né? Ontem nós estivemos ali no encontro com homens, e eu vi o quanto alguns líderes mobilizaram a sua galera, né, a sua equipe, os seus homens ao redor que estão ali no seu Life Group, muito poderoso. Então, querido, 9 responsabilidades do líder de célula. A primeira responsabilidade, orar diariamente pelos membros da sua célula, né? Se não diariamente, pelo menos de forma didática, uma vez por semana, eu estar cobrindo os membros da minha célula. Nós temos aqui, né, as orações das áreas. Então nós temos orações que acontecem online, orações que acontecem de forma semanal, de forma presencial. Minha área mesmo, a Verde, toda quarta-feira, e a cada dia pessoas novas entrando. Uma pessoa ora, né, sozinha, os outros acompanham em casa, né, como concordância, e tem sido chave esse tempo de oração pelas pessoas, pelo setor, pela área. Então, se a sua área tem uma oração assim, e eu vou estar alinhando com os supervisores de área nessa semana, para nós termos orações semanais, se forem presenciais ou online, mas orações semanais acontecendo para que esse fluxo, esse mover, ele esteja acontecendo com os nossos líderes, estimulando-nos a oração. Em segundo lugar, garantir que cada membro de célula esteja sendo pastoreado naqueles 3 níveis de discipulado, né? O discipulado inicial, para aqueles que não fizeram, que são para aquelas pessoas novas convertidas ou que vieram de outras igrejas, o pastoreamento e também o discipulado com auxiliares, né? O discipulado mesmo semanal com auxiliares, né? Aquela pessoa que vai, que você está preparando para assumir a próxima célula. Terceiro ponto, gente, anota tudo bonitinho aí, né? Para que você esteja cada vez mais, quando a gente anota, a fixação, ela é melhor. Terceiro ponto, motivar os membros da sua célula a envolver-se na vida da célula de todas as formas possíveis. Então ali, né, o líder MMA, Marcão, aprendi com você, né, o líder MMA. Como que é o líder MMA? Não é o líder que fica, né, dando chute, cacetada, né, no povo, não, é mobilizar, motivar e agir. Então aquele líder que ele delega tarefas, delega responsabilidades, né? Aquele líder que no dia da escala do Pasquides, ele já tem uma escala de pessoas que estão servindo a cada mês. Então aquele líder organizado que mobiliza, motiva, né? Olha, hoje essa semana nós temos privilégio, né, de servir no Kids. Essa semana você tem o privilégio de trazer o lanche aqui na célula, e também agindo, né? Então nesses 3 aspectos, para que as pessoas estejam participando, trazendo pessoas novas, opinando, né, construindo o Life Group juntamente com você. A quarta característica, cuidar da parte de ensino da palavra de Deus na reunião da célula. Então eu queria pedir um alinhamento aqui para nós, tá bom?
Você, líder, eu lembro que um dia nós fizemos esse alinhamento quando o pastor Jackson ainda está aqui, porque muitas vezes nós chegamos nas células e tem diversas pessoas ministrando a palavra, e muitas vezes pode ser que delegou para a pessoa, mas não explicou como deve ser feito, que é um compartilhamento. Então assim, eu sei, nós estamos todos aprendendo, mas às vezes a gente chega na célula, a pessoa com muito amor e carinho, ela anotou tudo, ela ouviu de novo, ela escreveu, né? A gente vê realmente essa dedicação, mas muitas vezes repregando a palavra. Então nós queremos alinhar para somente o líder de Life Group e o seu auxiliar direto estarem ficando com essa tarefa da palavra. Posso ouvir um amém? Para que realmente fique alinhado, não fique aquela palavra longa, né? Então, para que realmente tenha esse cuidado, porque aí o líder, ele está sempre orientando o seu auxiliar direto, né? De repente você está preparando 2 auxiliares, amém, glória a Deus. Então vocês vão ali revezando nessa tarefa de ensino, né? Para que fique realmente alinhado. 5º lugar, andar com o supervisor de setor em unidade. Se eu coloquei aquilo ali? Sim, não. Caminhar alinhado com o supervisor de setor. Mas diga assim comigo, em unidade. O que é caminhar com o supervisor em unidade? Então assim, casa de paz. Todos nós estamos nos movendo em casa de paz. O líder não pode falar assim, mas isso não está no meu coração. Isso não está no meu... Evangelizar, isso não está no seu coração, irmão. Tem misericórdia, vamos rever a fé cristã. Então, todos nós estamos andando agora do ano passado para cá, todos nós estamos andando conjuntamente, igual. Então, ciclo da consolidação. Qual é o foco do ciclo da consolidação? Qual é o alvo desse ciclo? É nesse movimento que nós vamos andar juntos. Porque a maioria dos lives estão andando no mesmo sentido. Então, seu caminho com o seu supervisor de setor. Então, assim, na sua célula, já aconteceu numa igreja lá em Marte, do supervisor chegar na célula e uma pessoa que nem era da igreja está compartilhando uma palavra e dando um testemunho na célula. O supervisor ficou surpreso, porque não tenho nenhum problema, talvez alguém possa fazer isso, mas o supervisor não foi comunicado. Então, não caminhe fora da cobertura, da aliança que você tem. Então, se você tem o supervisor, você tem o líder, comunique, construam juntos, andem juntos. Eu falo para os meus, eu sou supervisor de área, sou pastor da igreja, eu falo para os meus supervisores de setor, eu não tenho que ir atrás de vocês para perguntar por que vocês não vieram no Tadel. Vocês precisam comunicar a mim, assim, mandar uma mensagem, pastor, que situações acontecem, tudo bem. E você sabe como líder, que é sua responsabilidade também participar desse momento de alinhamento. Então imagina o líder que não está recebendo essas orientações aqui no Tadel, como está o seu Life Group? Como está a direção que está sendo tomada lá? Não está. Então muitas vezes a gente está acompanhando e vendo coisas maravilhosas acontecendo, mas às vezes eu penso assim, será que está caminhando alinhado com o discipulador, com o seu supervisor de setor? Amém ou não amém? Então assim, olha, eu não vou, por exemplo, no Tadel, eu não posso vir, eu comunico, eu falo, pastor, ore por mim, hoje nós não estamos bem, tranquilo. Gente, eu não consigo ir atrás dos meus líderes para saber o que aconteceu, avise. Isso é caminhar em unidade, alinhado e com tantos outros aspectos que nós podemos também, como cobertura e aliança sobre a nossa vida, andar com o nosso líder. Em 6º lugar, garantir no seu Life Group esse clima de amor, de alegria, de fé, isso vocês já sabem, mas sempre começando com alegria, sempre garantindo aquele ambiente agradável. Em 7º lugar, formar novos líderes, delegando responsabilidades. Você não pode ser o líder garçom, que anda com aquela bandeja, então aquele garçom que carrega, faz aquele malabarismo para fazer tudo, levar o maior número de pratos para não ter que ficar voltando nas mesas, você precisa realmente delegar e formando novos líderes. 8º, preparar a multiplicação,
né, preparar a multiplicação de uma forma que a nova célula seja saudável, ela seja natural, né, aconteça de forma natural. E nono ponto, que volta lá, né, na prestação de contas e envio de relatórios, né? Então sempre eu estou prestando contas, né? Meu líder sabe onde eu estou, né? Meu líder, né, sabe o que eu estou fazendo, né? Eu gosto muito, eu tenho um combinado com o pastor Jackson, se eu receber um convite de outra igreja, né, para ministrar num outro ministério, meu líder sabe onde eu estou, porque em primeiro lugar, antes de assumir aquele convite, eu pedi orientação para ele, né? O pastor, o senhor me abençoa? Eu não tomei a decisão e só estou comunicando. Eu falei, olha pastor, né, me convidaram e tudo mais, eu tenho sua bênção, né, não está desorganizando as minhas responsabilidades como igreja. Isso é prestação de contas, né? E como envio de relatórios, né, vocês sempre já sabem ali online, tudo muito rápido, tudo muito fácil. Amém ou não amém? Então você de repente pode pensar assim, nossa, mas tantas tarefas, que peso, essa cobrança. Meu irmão, se você, por isso que o pastor está abrindo uma série de mensagens sobre o Espírito Santo, porque uma vez que você está se movendo no Espírito Santo, uma vez que você está cheio do Espírito Santo, uma vez que você está buscando da presença do Senhor, todas essas coisas vai ser muito agradável fazer, na dependência do Espírito Santo, na comunhão com o Espírito Santo, porque os líderes apostólicos em Atos, eles tinham responsabilidades também, né, coisas práticas, né, como essas, coisas práticas, mas uma vez que você está cheio de Jesus, e o segredo do sucesso é nós estarmos cheios de Jesus, amém ou não amém? O segredo do sucesso é esse relacionamento com o Espírito Santo. Pode colocar a foto aí daquele aquário, né? Então tem uma grande crise na igreja, porque cerca de 30 milhões de pessoas estão desviadas ou desigrejadas. A razão disso, talvez, é porque a porta da frente bem larga, e a gente chamando, atraindo, convidando, mas também as portas dos fundos estão abertas, e as pessoas, e nós não conseguimos reter o fruto. E muitas vezes, por que não conseguimos reter o fruto? Porque aquela pessoa, desse lado, talvez aquela pessoa, por falta de consolidação, ela fica como um peixe fora da água, né? Ela chega na célula, ela chega aqui na igreja, ninguém compreende. Aqui na igreja é difícil isso, né? Tem que ser realmente num grupo menor, onde aquela pessoa se sinta fazendo parte daquele grupo, e a falta realmente desse contato, desse vínculo, dessa proximidade, dessa amizade, é realmente a falta de integração, de consolidação. E qual é o segredo então para nós consolidarmos os frutos? Qual é o segredo da consolidação? Então, em primeiro lugar aqui, o segredo da consolidação para o líder de Life Group, em primeiro lugar, ser cheio do Espírito Santo. Principal segredo, um dos segredos para nós consolidarmos os frutos, sermos cheios do Espírito Santo, e nós vamos ver isso através do líder Barnabé, né, de um líder cheio do Espírito Santo. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 4, no versículo 36 e 37. Acompanhe comigo ali no telão. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tinha um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então, quem era esse Barnabé? Era muito comum, né, ter, né, esse sobrenome, né, José, a quem os apóstolos, né, chamaram, né, com o sobrenome de Barnabé. Era muito comum um apelido de Barnabé. O nome Barnabé era um apelido, era muito comum. Então, para diferenciar, né, a pessoa, né, diferenciar, na verdade, perdão, gente, o nome era José, e para diferenciar, colocaram o Barnabé. E por que colocaram o nome de Barnabé? Porque coloca aí o significado do nome Barnabé. Né, o nome Barnabé, né, tem a raiz ali, filho, acho que tem o próximo aí. O filho, Bar significa filho, e Nabé, profeta.
né? Então, o nome Barnabé significa filho da consolação, né? E consolação também, né, como nós vimos na palavra hoje, né, como conselheiro. Deram esse sobrenome para Barnabé porque viram nele essa característica de alguém disposto, né, como um profeta, né, as características do profeta que consola, que edifica, enfim, viram nele essas características. Então chegou alguém na igreja, e que foi o que aconteceu com Paulo. O Barnabé, ele tinha essa habilidade de consolidar, essa habilidade de trazer para perto, né? A Ana, ela tem muito forte isso nela, né? A Ana Cláudia, ela aproxima, ela é tão cheia, né? Tão docinho, né? A Ana, e ela aproxima fácil, vamos tomar um açaí, vamos conversar. Então e muitos de vocês aqui, né, tem essa característica. Eu preciso aprender muito com vocês, assim, que tem isso, assim, né, discorrendo de vocês. Então, o Barnabé tinha essas características, né, que encorajava, que ajudava, que consolava. Uma outra característica de Barnabé, ele tinha um coração desprendido e generoso, ou seja, um líder cheio do Espírito Santo. Ele cultivava relacionamento com o Espírito Santo, e isso transbordava na vida das pessoas, por isso deram o apelido para ele de Barnabé. Segundo lugar, uma característica, né, de Barnabé: acredite no potencial das pessoas. Atos 9, 26 diz: tendo chegado a Jerusalém, procurou-se juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Quem foi temido nesse momento aqui? O Saulo. Então, a Bíblia diz que o Saulo se converteu. O Saulo era um perseguidor da igreja, e Saulo chega com essa característica na igreja, né? Então pensa, quando uma pessoa se converte, né? Por exemplo, ela ainda fuma, ela ainda bebe, né? Ela ainda tem algumas práticas assim, pecaminosas e tudo mais, e acaba que às vezes mostra ainda na rede social dela. Então há muitas vezes, né, a tendência é as pessoas se afastarem, né, da pessoa, julgando, né, ela e tudo mais. Será que converteu mesmo? Foi esse o questionamento no coração da igreja, e eu penso que tudo bem, tranquilo, né? Assim, lógico, a gente não pode ser assim, mas resistiram Paulo, resistiram Saulo, né? A Bíblia diz: todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse o discípulo. Então nós temos o perfil de um bebê na fé ainda, né? Ele acabou de nascer, né? Então, e o bebê na fé é um forte candidato a ser um peixe fora do aquário. Então, realmente ninguém naquele momento via ainda o potencial do Paulo como, né, um grande escritor do Novo Testamento, né, que ele seria um grande apóstolo. Mas a Bíblia diz, né, que Barnabé, a Bíblia fala lá em Atos 9, 27, mais Barnabé. Então diga assim comigo: mais Barnabé, mais alguém, né? Então a Bíblia fala: mais Barnabé, tomando consigo, ou seja, Barnabé colou nele, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e como lhe falara, como em Damasco pregara ousadamente em nome do Senhor. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Então, o Barnabé colou no Saulo, trouxe o Saulo para a sua convivência. Olha as coisas que o Barnabé disse. Olha, ele teve experiências sobrenaturais com Deus, né? Jesus falou com ele, olha, né, vamos dar um crédito para esse homem, né? Pode ser que não seja assim, né, como vocês estão com esse pré-conceito a respeito da vida dele. Então nós temos aqui um retrato agora de um consolidador andando junto com Saulo, trazendo o peixinho. Pode colocar a próxima imagem aí, vamos ver se tem uma imagem? Não tem, perdão, então eu só escrevi, de um peixe agora dentro d'água, né, agora do apóstolo Paulo começar, né, a efetivamente estar integrado dentro da igreja. Então o versículo 29 de Atos 9 diz: falava e discutia com os helenistas, mas procuravam tirar-lhe a vida. Então assim, tem aqui agora um retrato. Ele está lá, já começou a ser integrado, já começou a anunciar a palavra, mas como um bebê na fé, como um novo convertido, ainda não sabendo talvez tudo,
ele começou a provocar um certo estranhamento, uma certa desconforto ali no meio da igreja. E aí o que eles fizeram? Então esse cara quer pregar o evangelho, esse cara realmente quer ser um líder, então vamos dar trabalho para ele. Só que o que fizeram para ele, como ele estava provocando muita crise, muita confusão ali, vamos enviar Saulo para outro lugar, para ele implantar uma igreja. Então lá em Atos 9:30 diz: tendo porém isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Você sabe que Saulo era o Saulo de Tarso, era o local de origem dele. Então eles falaram: não, nós vamos te enviar lá para a sua terra. Só que a única coisa que não havia sido implantada ainda nenhuma igreja em Tarso. Enviaram Saulo: já que você quer trabalhar, para não ficar gerando tanta confusão aqui, nós vamos te enviar para Tarso. Havia aqui, no caso, no coração da igreja, no coração de algumas pessoas, uma certa rejeição para com a figura de Paulo, de Saulo. E ele então é enviado para esse contexto e silencia ali em Atos. Não silencia, não tem nenhum assim, porque algumas descrições são assim, eles fizeram uma obra poderosa, tem muita gente convertendo, lá na Antioquia, na Psídia, na Síria, mas até nesse momento não está falando, ninguém falou nada, Saulo está explodindo lá em Tarso. Então a história continua a andar. Mas eu queria dar um foco aqui em quantas vezes nós não agimos como um Barnabé. De quantas vezes uma pessoa talvez chega no contexto do nosso life e ela ali ainda como um peixinho fora do aquário. Ela precisa de alguém pegar na mão dela, conduzir ela, mostrar: olha, esse é o caminho. Foi tão legal agora para o batismo, algumas pessoas lá do nosso life, nós andamos junto com eles, fizemos o discipulado inicial, e eu vi as pessoas respirando, crescendo, tendo fome. Isso é muito, muito bonito, esse poder de consolidar as pessoas. Então diga assim comigo: eu sou um excelente consolidador. Então assim, que o testemunho de Barnabé nos inspire a agir assim com alguém. Então o terceiro ponto aqui, número 3, não desista das pessoas. Não desista das pessoas. Atos, aí a história agora continua lá no capítulo 11 de Atos, e a Bíblia diz: a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Então aqui nós temos o retrato de lá em Antioquia estava explodindo, estava crescendo, eles estavam muito animados, unção poderosa do Espírito Santo, muitos gentios se convertendo, e Barnabé foi enviado lá para supervisionar, para ver o que estava acontecendo, para aprender. E aí a Bíblia diz no versículo 23 e 24 de Atos 11: tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Olha o perfil aí do homem, do supervisor, do líder cheio do Espírito Santo, porque Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Como você já declarou assim: eu sou como um Barnabé, eu sou um excelente consolidador. Esse é o espírito do consolidador. Ele realmente se alegra com o trabalho, ele diz: vamos continuar, vamos permanecer, encoraja eles a continuar aquele bom trabalho, porque ele tinha essa evidência de um homem bom, de um homem cheio do Espírito Santo, de um homem cheio de fé. E muita gente se une ao redor do consolidador. Coloca a mão assim para cima e fala assim: eu recebo, Senhor, muita gente ao redor do meu coração, de não desistir de ninguém, de cuidar bem de cada pessoa. Então onde tem um bom Barnabé, onde tem um Barnabé feliz, tem uma igreja, tem pessoas que se unem ao redor dele, tem uma igreja que se move no Espírito Santo. Então Barnabé, versículo 25, ele viu que estava tudo ok, encorajou os irmãos, mas ele sabia onde estava Paulo, estava em Tarso. Pode colocar aí agora o mapa, lembra nas Bíblias antigas que vinha os mapas? Quem que lembra? Quem aqui é da old school? Agora as Bíblias não vêm mais com os mapas, mas olha esse mapa. Então Paulo estava aqui na Antioquia, e olha onde estava Tarso. Olha só o caminho que Paulo percorreu para chegar. Então ele não estava ali na cidade assim,
pertinho, né? Aparentemente, Barnabé andou muito para fazer essa visita. Barnabé andou muito para ir atrás de Saulo. E a Bíblia diz, partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Então ele vai procurar Saulo, né? O Saulo tinha sido enviado para um lugar bem longe, e aqui o Barnabé vai atrás dele, encontra ele aí, não tinha WhatsApp, não tinha localização. Fiquei pensando, onde está quem conhece o Paulo, quem sabe onde o Saulo está, né? Onde está esse homem? Ele vai de porta em porta. Não, eu vou atrás, eu não desisto até achar esse homem de Deus. Então, como eu disse para você, tinham evidências de que talvez ele realmente veio da igreja ali um pouco triste, com os comentários, com as resistências, com o temor que eles tinham. E ali, né, o Barnabé encontra um Saulo talvez desistido, né, um Saulo que, talvez estou pensando em voltar para a minha profissão original, e a gente fica imaginando a conversa que Barnabé teve com Saulo, né, meu irmão, né, eu vou colar em você, vem junto comigo, né, olha, não, mas eu estou tão triste. Não, meu irmão, perdoa, a igreja é feita de perdão, né? Então, aí colocou a situação, olha, irmão, realmente, né, se coloca no coração do outro, né, eles ainda, né, têm um certo preconceito, é muito novo esse negócio para a gente, de vida cristã, né, e tal. E então, a Bíblia diz que o Barnabé, né, nesse trabalho de visitar, de ir lá, de ouvir, de falar, não, meu irmão, vou te encorajar, vamos prosseguir, vamos continuar, estou junto com você. E o apóstolo Paulo, no versículo 26, diz, tendo encontrado, levou para Antioquia. Então, leva Saulo para o lugar onde estava bombando, onde estava queimando de avivamento. E a Bíblia diz que por 1 ano se reuniram naquela igreja e ensinaram uma numerosa multidão. E Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, a Barnabé cola no Saulo, leva ele, olha, você vai ficar comigo, eu vou ficar te discipulando, e leva ele para um lugar onde pela primeira vez, né, os discípulos foram reconhecidos como cristãos. Não pense nesse amor, olha o poder que aquela visita fez na vida desse irmão. Gente, e o apóstolo Paulo explodiu. Eu fui fazer uma porcentagem, né, do Novo Testamento, porque dos 27 livros do Novo Testamento, 51% foram escritos por Paulo. Imagine se a igreja Barnabé, né, tivesse desistido desse homem, que foi um grande, né, aprendemos tanto, né, com o apóstolo Paulo, um homem realmente, e nós aprendemos com Barnabé, a sermos cheios do Espírito, a não desistir de ninguém, a acreditar no potencial das pessoas. Amém ou não amém? Então sempre eu oro assim como pastor, Senhor, me dá o coração de um bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas, né? João capítulo 10, versículo 11. Então diga assim comigo, vamos dizer esse versículo, vamos lá? Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, né? O pastor é o Senhor, mas como Ele é a nossa maior inspiração, né? Você toma posse dessa realidade. Eu dou a vida, olha essa foto, né, tão linda, né, do pastor colocando a ovelha nos braços, né, eu acredito em você, né, a palavra pastor significa proteção, proteger. Então a minha pergunta para você, líder de life, você está protegendo sua ovelha? Você está cuidando da sua ovelha? Você está conhecendo e alimentando a sua ovelha? Então todos nós, né, eu vou precisar de um tempinho a mais, viu, queridos, porque também hoje nós vamos fazer a multiplicação da área azul, só para me concluir aqui e colocar o alvo desse semestre, tá? Então, nós precisamos de uma cultura de cuidado, uma cultura de, como vocês sabem, parte da nossa visão, não é, né, uma coisa, né, nova, né, todo mundo bem cuidado. Vamos dizer juntos? Todo mundo bem cuidado. Mais uma vez, todo mundo bem cuidado. Queridos, nós temos 2 cultos aqui na igreja. E quando nós recebemos os relatórios de vocês, e até mesmo os relatórios de culto, algumas vezes, todo mundo aqui comigo, ó, algumas semanas, nós temos a diferença de 100 pessoas faltando no culto de celebração. O que significa isso? Né? É um dado importante para nós.
para nós vermos se as nossas ovelhas estão congregando. Não é, amor? Né, a Luana estava, né, tá fazendo um curso, e lá nesse curso, né, a líder do curso disse que tem uma estatística que parece que de 4 semanas, qual é, amor? Me ajude? Sim, uma pesquisa que foi feita em São Paulo. Pessoas que congregam num mês de 4 semanas, elas vão só 2 semanas. Esse é um dado importante, né? Ah, não, já está indo 2, não, tem que ir em todos, né? Congregar é tão importante, ainda mais que o dia se aproxima. Então, gente, pastor, né, nós não vemos todo mundo, mas, né, tem formas da gente saber se as pessoas foram ou não, né? Talvez faltou 1, mais 2, 3, a gente faz pesquisa, pergunta, irmão, né? Dou muito bola fora, mas pelo menos eu estou perguntando. Né, um dia desses eu perguntei, irmão, senti sua falta no culto, né, e o irmão, não pastor, a gente estava lá, né, e até falou para mim um trecho da palavra que eu estava dando. Aí teve um que sentava aqui, mudou de lugar porque o filhinho está no 1 e 2, não pastor, a gente estava lá. Falei, glória a Deus, amém, que bênção. Mas se a pessoa não tivesse vindo, poxa, aí eu já saberia ali, né, aconteceu alguma coisa, né, está precisando de algo. Então é tão importante isso. Lá no seu grupo de life, que tem no WhatsApp, quem são as pessoas que não estão indo mais? Você já fez como Barnabé fez com Saulo? Você já foi fazer uma visita? Você já mandou uma mensagem para perguntar o destino daquela pessoa, o que está acontecendo com aquela pessoa, né? De forma bem micro agora, né? Dentro da célula a gente pode identificar as razões, o que está acontecendo. Então, pessoas que estavam lá, deixaram de ir. Por que deixaram de ir? O coração do bom consolidador, ele vai atrás. Então, realmente, para nós não perdermos os frutos, nós devemos ser cheios do Espírito Santo, acreditar no potencial das pessoas e não desistir de ninguém. Então, eu tenho alguns alvos para você, para esse ciclo de consolidação. Pode colocar aí o próximo, né? Você tem a trajetória do membro aqui da Paz Church. Ou seja, a forma de nós conduzirmos já está criada, né? Já está estabelecida pela nossa liderança, a forma que nós temos de trilhar com aquela pessoa o caminho que ela vai, até ela se tornar um líder de life group, né? Então essa pessoa vai sendo trabalhado no batismo, vai sendo conduzida aos cursos e tudo mais, até que aquela pessoa, né, vá crescendo, ok? Então essa é a forma como nós trabalhamos. É o passo a passo, né? O jeito, né, pastor, como é que é? Não, já está escrito, a gente não precisa inventar a roda. Então, o nosso primeiro alvo aqui, pode colocar o primeiro alvo para esse ciclo de consolidação. Logicamente, a formação de líderes para multiplicação no ciclo da multiplicação em outubro e novembro. A pergunta é, quem é o seu discípulo? Que até então, quando a gente multiplica o life, né, aquela pessoa não torna meu discípulo a partir daquele momento, não é. Ele já é o meu discípulo, e quando multiplica, né, ele já está debaixo dessa cobertura de discipulado, inclusive ele já deve ter discípulos. Então, quem são essas pessoas que você está investindo intencionalmente, né, que você vai gerar novas células? Essa pessoa já fez o Expresso 1, essa pessoa já fez o Expresso 2, essa pessoa já está discipulando alguém, tá bom? Então, esse primeiro alvo, formação de líderes. Nesse tempo da consolidação, o alvo é esse. A segunda, agora eu vou colocar metas para nós aqui, né? Então, nós vamos ter um batismo programado no dia 9 de novembro. E eu queria, né, trazer assim uma meta para nós, assim como igreja. Então, se hoje somos 53 células, aleluia! Se somos 53 células, né, nós vamos colocar uma meta de, nesse próximo batismo, pelo menos você como líder, vai mobilizar e vai conduzir 2 pessoas para o batismo. Amém ou não amém? Né, o batismo é uma das evidências, né, da igreja, né, crescendo e tudo mais. Eu coloquei uma ali, né? Mas, oi? Uma para cada semestre, mas vai ser 2. Aqui eu só escrevi errado lá. Mas são 2 pessoas, lógico, né? Se não tem 2, vai uma, glória a Deus. Mas o trabalho é trabalhar para que tenhamos, né, de cada célula,
né, e façamos um grande batismo, né, lá no dia 9/11. Então anota aí, minha meta, dia 9/11. Para que isso aconteça, é lógico que eu vou precisar conduzir a pessoa nos cursos, no discipulado inicial, né, no Nova Criatura. Está pronto aí, né? Amém ou não amém? Em segundo lugar, a segunda meta, dia 11 e 12 de outubro, nós vamos ter um encontro a sós com Deus. Está aí uma forma boa de consolidar frutos, né, de potencializar as pessoas. E para o encontro com Deus, eu quero ver a sua célula também enviando 2 pessoas. Né? Então, ou seja, né, já temos 80 pessoas aí, né? Tirando as células de criança que nós temos. Então, para o dia 11, 12, então você já, para o encontro já é mais fácil, né? Que a gente só vai conduzir essa pessoa lá no encontro para ela ser consolidada. Mas é todo um trabalho também para trabalhar para que ela batize lá em novembro. Amém ou não amém? Então vamos fazer essas metas, sabe por quê? Porque a meta, ela estimula o pastoreamento. A meta vai te estimular a pastorear. A meta vai te estimular a gerar esses alvos aqui, consolidação. Amém ou não amém? Posso contar com você? Então é isso que os nossos supervisores de área, de setor, né? Então, e agora, né, o homem cheio de Espírito Santo, Senhor, nós temos uma meta, nós vamos, né, batizar pessoas, vamos levar pessoas para o encontro e orando isso daí. Amém ou não amém?